Oi, espera que ele começa a travar. Travou? Foi. Opa, cadê? Foi, não foi? Olha a gente aqui. E travado. Meu Deus. Travando mesmo, hein? Opa, destravou. Beleza. Deixa eu vir aqui. Legal. Vamos lá. Tá gravando já. Deixa eu compartilhar a tela. A gente vai fazer o último. Deixa eu trazer esse aqui para baixo. Legal. Jogar lá em cima. Bacana. Pode. Pronto. Vou botar aqui no cantinho. E vamos lá. Ó, aqui, nós vamos fazer o Atos 19, que também teve o mesmo problema que não saiu áudio, mas contextualizando o 18, né? Então, o 18, Paulo em Corinto, a gente vê ele indo para Corinto, né? A gente leu uma carta esses dias, que foi a carta de Gálatas. Vamos ver aqui, a carta de Gálatas. Carta de Gálatas foi escrita de Corinto. Vamos ver. É isso aí. A carta de Gálatas ela foi escrita quando ele estava nessa passagem por Corinto. Então, no 18 nós vimos, né, já está lá no canal, Paulo em Corinto. Então, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. No 17 ele teve um problemão em Atenas, vocês vão lembrar, que juntam vários atenienses, gregos, para escutá-lo, mas meio que não dando atenção, tendo ele ali como um palhaço quase, né? E Paulo em Galho. Então, aqui nós vimos, quando Galho era procônsul de Acácia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o levaram a um tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal, porque Galho não se importava com nada disso. Então, tipo assim, os romanos e os gregos estavam mostrando que não estavam nem aí para o que os judeus estavam dizendo a respeito de Paulo, né? O fim da segunda viagem missionária, acaba aqui no 18, né? Chegaram a Éfeso, e Paulo os deixou ali. Eles, porém, entraram na sinagoga e debatiam com os judeus. E chegaram a Cesareia, subiu a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então, ele volta para Antioquia. E aí inicia a terceira viagem missionária, que é a viagem para Éfeso. Opa, Éfeso. Tem uma carta escrita para Éfeso, que é a carta aos Efésios. No entendimento, a cura encontra-se nas ligações simples. Só que é um ponto importante, né? Se eu não me engano, aqui ele cura uma pessoa aqui, após uma passagem solitária e fisiologicamente exaustiva por Atenas. Paulo chegou a Corinto, e devido a este cansaço físico e emocional, foi aí que Deus não enviou um anjo majestoso, mas sim um casal, Áquila e Priscila. Então aqui a gente vai, opa, lembrei, tá vendo? Áquila e Priscila recebem ele na cidade de Corinto, o acolhem, né? A cura encontra-se nas ligações simples, uma amizade simples, onde inclusive ele volta a trabalhar, trabalhos manuais, né? Fizeram com que ele recarregasse as baterias. A voz que acalma o nosso pânico, a oposição em Corinto estava tornando-se feroz e violenta. Paulo certamente estava com medo, pois já tinha sido espancado e apedrejado em outras cidades. Então, aqui estar calmo para entender o que Deus realmente quer no meio do pânico, né? E a humildade para aprender e crescer. Aqui nós temos, Apolo era um homem brilhante, eloquente e poderoso nas escrituras, ensinava com fervor. No entanto, o seu conhecimento estava incompleto. Então, novamente, quando Áquila e Priscila ouviram, não o humilharam em público, chamaram no particular e explicaram-lhe a verdade completa sobre Jesus. Então, Apolo ele tinha parte da informação, né, sobre João Batista. Sabia que o Messias ia vir, mas tudo era sobre João Batista. Aqui, apesar de ser um homem, como está falando aqui, com muito conhecimento, ele não tinha um conhecimento completo sobre Jesus.
onde ele tem a humildade para aprender e crescer através de duas pessoas simples, que era Áquila e Priscila, que tinham essa resposta. E aí, isso tudo aqui nós vimos na cidade de Corinto. E nós vamos entrar agora no 19. Paulo, como a gente viu aqui no final, ó, terceira viagem missionária. Apolo em Éfeso e Paulo indo para Éfeso também, né? Então, bora lá. Paulo em Éfeso, 19, Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existia Espírito Santo. É o que a gente falou, né? Então, não é a primeira vez que a gente vê em Atos pessoas sendo batizadas e não recebendo o Espírito Santo. Tanto Pedro como Paulo, em algumas oportunidades, após batismos, eles faziam com que essa conversão realmente acontecesse e o Espírito Santo descesse para essas pessoas através da imposição de mãos. A gente viu por mais de uma vez. Então, Paulo perguntou: em que, pois, vocês foram batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. De novo aqui, ó. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, de novo, nós estamos vendo um batismo que não trouxe o Espírito Santo para essas pessoas. Eles então, não conheciam, né? É um entendimento. Como que eu vou me batizar? Como que eu vou falar que eu entrego a minha vida a Cristo? Que Cristo passa a ser meu Senhor e Salvador, que é o único intermédio entre eu e Deus, é Cristo. Vai deixar claro lá, tudo que pedirem em meu nome, meu Pai fará para ti, meu Pai fará para ti. Então, de novo, Cristo, o Messias, é um intercessor nosso para que a gente possa chegar em Deus. Então, é necessário que eu me posicione como criatura. O batismo não é um evento. Dá para se fazer um evento dele, mas a pessoa tem que estar quebrantada de coração, porque o ego ele vai cair ao ponto de você entender que você é criatura. Se você está se batizando num evento onde o seu ego e simplesmente está fazendo você estar ali, não tem o Espírito Santo. Tem um mergulho numa piscina, tem um mergulho num rio ou coisa do tipo. É necessário. Como que eu vou me quebrantar? Como que eu vou me redimir? Como que eu vou passar por uma redenção? Como que eu vou nascer de novo? Se eu não acho que é necessário nascer de novo. O nascer de novo não existe mais uma pessoa anterior àquela. Todas as pessoas que se batizaram e receberam o Espírito Santo, é unânime. Nasce um novo ser. É uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Então, é necessário que haja um entendimento da palavra. Como que eu vou me redimir e como que eu vou, de fato, me batizar, se eu nem entendo de fato o que é isso? Na verdade, a maioria dos batismos são por medo. Eu preciso me batizar, que senão eu não vou para o céu. Não vou para o inferno. Eu preciso me batizar, que senão eu vou para o inferno. Então, de novo aqui, ó, mais uma oportunidade da gente ver um batismo que não trouxe o Espírito Santo. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram a todo uns 12 homens. O ministério de Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam imperdenidos, incrédulos, não acreditavam. Falando mal do caminho diante da multidão, caminho de Deus, Paulo afastou-se deles, separou os discípulos, passando a dissertar diariamente na escola de Tirano. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, e logo as doenças os deixavam,
e os espíritos malignos os retiravam. O que é isso daqui? Fé. Então, de novo, né, nós estamos lendo as cartas de Paulo, então ele deixa muito claro lá que a nossa redenção, o nosso direcionamento, o nosso ascender em Cristo não é sobre as leis, é sobre a fé. Então, o que nós estamos vendo aqui, ó, ao ponto, essas pessoas tinham tanta fé que elas levavam lenços e aventais que Paulo usava e logo as doenças deixavam e os espíritos malignos eram retirados. Isso chama fé. Os 7 filhos de Seva. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: esconjuro vocês por Jesus. Em Paulo prega. Então, alguns... Opa, deixa eu colocar continuar na chamada aqui. Foi. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo... alguns judeus, tipo assim, judeus que se converteram em cristãos, exorcistas ambulantes, o que ele está dizendo aqui? Entenderam tudo errado sobre o que Deus estava falando, né? E aí que ele está falando, esconjuro vocês por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, de novo, quem fazia isso era Seva, era um judeu convertido. Esconjuro vocês por Jesus, a quem Paulo prega. Então, eles estavam expulsando um demônio, ele e os filhos. E o demônio respondeu ele: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E o endemoniado saltou sobre eles, dominou 2 deles e os maltratou, a ponto de fugirem daquela casa nus e feridos. Então, de novo, né, mais um aqui, ó, os 7 filhos de Seva. Estamos vendo de novo pessoas que acreditavam estar convertidas, que acreditavam estar com o Espírito Santo, que estavam pregando, inclusive, para expulsar demônios. Mas, na verdade, os demônios estavam indo para eles. Olha que forte isso. Então, olha que capítulo forte, né? Porque nós vimos aqui Paulo em Éfeso, e ele já começa aqui, ó. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quem traz o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então, de novo, como é importante entender a mensagem de Cristo, né? Senão eu estou seguindo leis. E aí nós vimos aqui o ministério de Paulo na escola de Tirano, e vimos Paulo aqui, ó. Opa! Isso durou 2 anos. Aqui nós vemos Paulo na escola durante 2 anos, pregando o caminho, falando mal, mas como alguns deles se mostravam incrédulos, falando mal do caminho da multidão, Paulo afastou-se deles, separou os discípulos, passando a dissertar diretamente na escola de Tirano. Então, Paulo ele fica 2 anos pregando na escola de Tirano, e aqui a gente viu 7 filhos de Seva. Alguns judeus exorcistas ambulantes. Quem está narrando esse livro aqui? Lucas. Então, Lucas está falando. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus Cristo sobre os endemoniados. Eles não estavam convertidos, estavam tentando fazer algo que, na verdade, estava prejudicando eles. É o que a gente está vendo aqui. Vamos seguir para o 17. Esse fato tornou conhecido de todos os habitantes, tanto judeus como gregos. O temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando as suas práticas. Muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Muita coisa, hein? Olha só. Nossa. Denário. Ó, um denário. Opa, escrevi errado, perdão. Denário. Um denário. Vamos ver aqui, ó. Um denário era a principal moeda de prata romana, por volta de 200 anos de Cristo. O valor originalmente valia... seu valor... Na época, um denário equivalia ao salário diário de um trabalhador.
Então, vamos dizer que você ganhe R$ 1.500. Aqui a gente está falando de R$ 50 em 30 dias. Então, nós estamos falando de um denário. Então, aqui nós estamos falando que os livros tinham um valor de 50 mil denários. Então, era muito livro. Muitos que haviam praticado artes mágicas totalmente fora do que Cristo estava falando. Eles estavam misturando as coisas, né? Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, Paulo, de novo, na região de Éfeso, simplesmente dando direção, mostrando que as pessoas achavam que estavam fazendo o correto, mas não estavam. Ao ponto, inclusive, de expulsar demônio, esse demônio para eles. O tumulto em Éfeso. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia, depois de ir lá, é necessário que eu veja também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o auxiliaram, Timóteo e Erasmo, permaneceu mais algum tempo na província da Ásia. Então, ele enviou, e enviando a Macedônia 2, Timóteo e Erasmo, então, de novo, né, na Macedônia, Filipos. Então, ele enviou Timóteo e Erasmo. Naquele tempo, houve um grande tumulto a respeito do caminho. Que caminho? Caminho de Jesus. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas em prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Ó, templo de Diana. Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos pôr em imagens aqui. Então, era uma deusa da região de Éfeso. Então, aqui era o templo de Artemis. Vamos voltar aqui para ver. Peraí. O famoso templo de Diana, ainda existe, né? Nossa. Interessante. Naquele tempo, houve um grande tumulto a respeito do caminho, pois um ourives, que faz ouro, né, chamado Demétrio, que fazia miniaturas em prata do templo de Diana, ouro, não só ouro, né, minerais, joias, no templo de Diana, o que dava muito lucro aos artífices, aos artistas, convocando juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhe, senhores, vocês sabem que deste ofício vem a nossa prosperidade. Então, eles disseram para Paulo, vocês sabem, e para Paulo e para a turma dele, né? Vocês sabem que desse ofício de fazer as miniaturas do templo de Diana vem a nossa prosperidade. E estes vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não ser deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito. Então, qual que é o medo de Demétrio aqui e dos ourives? Tipo assim, eles vão começar a entender que não existe Deus, não existe templo, nada disso, isso tudo é fantasioso, eles vão parar de comprar as coisas que a gente faz, as miniaturas. Então, não somente há perigo na nossa profissão cair em descrédito, mas também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestosa daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Então, o medo deles era que as pessoas parassem de acreditar em Diana e que também a profissão deles acabasse. Ouvindo isso, encheram-se de furor, gritando, grande é Diana dos Efésios. O tumulto espalhou-se por toda a cidade e todos, a uma só voz, correram ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, a gente ouviu aqui Gaio e Aristarco, a gente ouviu aqui um pouquinho acima Timóteo e Erasmo. Tinha muitas pessoas que acompanhavam Paulo, né? Então, Lucas está narrando aqui essas pessoas, né? Mas eles arrastaram os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também alguns dos oficiais da província da Ásia, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse ao ir ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, porque a assembleia tinha virado uma confusão e a maioria não sabia por que estavam reunidos ali. De novo, né? Efeito manada.
começou-se algo por conta dos ourives, e aí a maioria já não sabia nem por que estava no meio daquela confusão, mas estava no meio da confusão. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, sendo ele empurrado para a frente pelos judeus. Alexandre, acenando com a mão, queria falar para se defender diante do povo. Quando reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram durante quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu do céu? Então, Alexandre está falando isso aqui. Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. O que ele está falando? Não tem como contestar que Diana é nossa deusa e não tem como contestar que ela é guardiã da cidade de Éfeso. Então, se vocês sabem disso, por que vocês estão tão nervosos? Por que vocês estão causando confusão? Se mantenham calmos. Porque os homens que vocês trouxeram para cá não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsuls que se acusem uns aos outros. Lembra que a gente viu lá em Roma, na região do Império Romano, que existiam não só os procônsuls, mas lá existiam os pretores, né? A mesma coisa, os juízes locais, né? Os procônsuls. Então, se Demétrio tem alguma coisa contra esses homens não estão falando nada contra Diana. Esses homens não estão falando nada contra o templo. Eles só estão pregando a fé deles. Então, se vocês têm alguma coisa, existe uma acusação, vá até o procônsul e acusem uns aos outros. Mas se a reivindicação de vocês vai além disso, o assunto será decidido em assembleia regular, porque corremos o perigo de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse tumulto. E tendo dito isso, dissolveu a assembleia. Dissolveu, as pessoas saíram. Então precisou alguém, de novo, né? Nós estamos num livro importantíssimo que fala no capítulo 2 do descer do Pentecoste, da unidade de linguagem. Então o que Paulo falava, o que foram pegos aqui e bateram neles, o que Gaio falava, o que Aristarco falava, o que Timóteo falava, o que Erasmo falava, entrava num ouvido e saía no outro. Não tinha unidade de linguagem. Precisou um deles sair do meio de todos, levantar a mão, precisou um deles olhar, porque cadê? Vamos olhar aqui. O escrivão da cidade. Quando reconheceram que ele era judeu, todos a um... peraí. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, sendo ele empurrado para a frente pelos judeus. Alexandre, acenando com a mão, queria falar para se defender diante do povo. Quando reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram durante quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade... Alexandre não é o escrivão, perdão. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu do céu? Olha só que importante, né? Paulo, em momento algum, nem os dele falaram mal de Diana, nem do templo. Mas eles estavam trazendo algo novo que essas pessoas não estavam prontas para ouvir. Então, precisou vir alguém aqui com a mesma unidade de linguagem deles para falar: olha o que vocês estão fazendo. Esses homens, na verdade, não estão falando nem do templo nem de Diana. E como finaliza aqui, corre o risco de vocês serem acusados de revolta. Então, quem começou isso aqui foi Demétrio. Então, Demétrio, isso é natural, tá? Tem pessoas maldosas que conseguem enxergar a luz. Então, Demétrio viu luz. Demétrio viu que realmente as pessoas iam começar a se converter. Demétrio realmente viu que as pessoas iam começar a deixar de comprar as miniaturas. Demétrio percebeu que isso ia atrapalhar os negócios dele. Então, toda a confusão começou porque Demétrio tinha
coisas particulares dele que estavam acontecendo. E aí ele juntou as pessoas como se fosse algo sobre todos, e daqui a pouco ninguém nem mais sabia por que estava no meio daquela confusão, como a gente leu aqui. Isso me lembra 2026. O que eu estou querendo dizer para vocês? Como a Bíblia como a Bíblia é atual, né? E exatamente por isso nós temos apócrifos, temos vários livros, temos livro de história da época, mas dá para entender o porquê que esses livros foram os canônicos, foram os unânimes, foram escolhidos como realmente a palavra de Deus, independente de religião, independente do que for, estamos falando disso. Porque, de novo, né, isso aqui é atual. Então, uma única pessoa que percebeu que aqueles homens, de alguma forma, não estavam fazendo o que ele queria, e pior ainda, o que eles estavam fazendo poderia prejudicar ele, de forma indireta. Ele deu um jeito de fazer com que todos se virassem contra Paulo e os dele. Mas precisou um homem com unidade de linguagem com esse povo, que é o escrivão, levantar a mão e falar: presta atenção no que vocês estão fazendo, que vocês podem ser acusados de revolta. Porque nem se sabe mais por que começou tudo isso. E tendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Entendimento e perguntas de Atos 19, né? E uma coisa importante aqui, tá? Vou te falar, Demétrio deve ter ficado no meio do povo lá, e depois que ele juntou, saiu. Normalmente é o perfil da pessoa que vai soltar o problema para que vire esse efeito manada que a gente viu aqui. Depois é a pessoa que menos fala, é a pessoa que menos aparece, é a pessoa que menos dá pitaco, porque aí ele alvoroçou. E aí o povo dá conta de fazer a bagunça. O povo dá conta de fazer com que as coisas aconteçam. Então, olha só como é necessário a unidade de linguagem para botar tudo em ordem. Né? Vamos seguir aqui para o entendimento. O perigo de usar Deus como uma fórmula mágica, que a gente viu ali no começo. O que a gente viu aqui no começo? Ó? Opa, cadê? Os 7 filhos de Seva, né? Então, vamos olhar aqui. Ó. Exatamente isso. Ó. Os 7 filhos de Seva viram os milagres que Deus fazia através de Paulo e tentaram imitar o método. Nossa. Eles não tinham um relacionamento com Jesus. Apenas usavam o seu nome como se fosse uma palavra mágica ou um amuleto para afastar os espíritos malignos. O resultado foi desastroso. O demônio reconheceu que eles não tinham autoridade e espancou-os. O poder espiritual não está em recitar frases feitas, mas sim num relacionamento genuíno com Cristo. Extremamente importante isso, hein? Para debater com a turma. Até a fé as pessoas querem copiar uma das outras. Olha que loucura. E a conversão, o Espírito Santo, é um relacionamento íntimo. Não tem como copiar. Quantas vezes agimos como os filhos de Seva, procurando Deus apenas nos momentos de crise profunda, tentando usar a oração ou o seu nome como um feitiço rápido para resolver problemas, sem querer ter alguma intimidade real com ele. Forte, hein? Se sente impotente, ansioso e acredita que os seus problemas são impossíveis, compreenda isso. Deus não é um botão de emergência. A verdadeira paz e autoridade sobre a depressão e o caos vem da comunhão diária e não de tentar usar Deus quando nos dá jeito. Deixe a fé superficial e as fórmulas religiosas de lado. Comece a investir numa relação sincera com Jesus. É a sua presença que expulsa o medo e não as nossas palavras vazias. É a presença. Eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou na vidente, eu vou não onde for. Eu vou lá para alguém resolver minha vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Como é que anda a minha intimidade com Deus? Como é que anda o meu entendimento sobre o que Deus quis deixar nessa terra? Como é que eu estou me aprofundando para entender mais do Espírito Santo? Para eu separar o que é ego e o que é direcionar de Cristo através do Espírito Santo. Então, isso é muito forte. Queimar os hábitos tóxicos para alcançar a paz. Quando as pessoas em Éfeso creram verdadeiramente, não se limitaram
adicionar Jesus à sua vida, mantendo o passado intocado. Eles vieram confessando e denunciando as suas práticas. Pegaram nos seus caríssimos livros de feitiçaria e queimaram tudo em praça pública. Eles preferiam perder dinheiro e perder a paz recém-encontrada. Eles preferiram perder dinheiro a perder a paz recém-encontrada. Olha, eu quero Cristo, mas posso dar um exemplo meu para vocês? Quando eu percebi que eu estava entrando numa intimidade com o Espírito Santo, eu peguei todas as imagens que eu tinha, eu peguei inclusive correntinhas que eu usava e entreguei na igreja. Isso em 2020. Faz 6 anos. Porque eu tinha dados, eu jogava dados, saía número X, eu fazia Y, saía número... me ajudava no dia. Eu li horóscopo, eu tinha um São Jorge, eu tinha Nossa Senhora no peito, eu tinha tanta coisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas peraí, eu entrei no escritório, aí o meu São Jorge está me protegendo, o meu escapulário está me protegendo, e aí eu joguei o dado. Opa, saiu o número 7. É o número de Deus. Então hoje é um dia para tomada de decisão. Fórmulas mágicas. Olha que loucura. O Espírito Santo, ele quer simplicidade, relacionamento. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é difícil. É mais fácil eu colocar um santo e orar para o santo do que simplesmente me aprofundar num relacionamento com algo que eu nem vejo. Que eu preciso sentir. Mas para eu sentir, eu preciso me aprofundar. E aí, de novo, né? Num país onde as pessoas não gostam de se aprofundar, difícil, né? Difícil. E de novo aqui, ó, voltando aqui, a gente viu um negócio muito importante aqui, né? Deixa eu ver se foi nesse ou foi no 18. Acho que foi no 18 que mostra... foi no 18 que a gente viu Paulo em Corinto. Foi aqui que a gente viu vocês receberam o Espírito Santo e não creram. É aqui mesmo. E aí a gente viu... Ele fez uma pergunta. olha aqui, olha o 12 aqui. Ó. Olha o 12 que forte. Então, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, olha só. Pessoas que estavam observando Paulo, diferente de Seva, que não estava observando Paulo e queria simplesmente um relacionamento com Deus. Ele queria copiar Paulo. Seva queria copiar Paulo junto com seus 7 filhos. Olha esse aqui, o 12. Ó. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu próprio uso pessoal, e logo as doenças deixavam e os espíritos malignos se retiravam. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Pessoa simples. Gente simples. Tipo assim, eu não consigo... Só de olhar esse Paulo aqui, dá para ver que Deus existe. Só de olhar esse Paulo aqui, dá para ver que o Espírito Santo realmente é real. Olha o que ele está fazendo. Paulo, deixa eu pegar um lenço seu, Paulo, que eu vou... Meu filho está precisando de cura lá em casa. Meu marido, a minha esposa. Então, de novo, isso é fé. Isso aqui não é fé. Isso é inveja. Eles viam a luz em Paulo e queriam copiar Paulo, sem nenhum relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro ponto, tá, para a gente entender isso aqui. O relacionamento que a gente leu nas cartas de Paulo, na carta de Gálatas, que é uma carta sensacional. Quem puder assistir, assista. O relacionamento com o Espírito Santo vai tirar inveja, vai tirar cobiça, vai tirar tudo isso de vocês. Se eu tenho sentimentos ruins dentro de mim, você não está se relacionando com o Espírito Santo. Então, existem sinais claros que acabam limpando o nosso coração, tá? Independente dos problemas. Quem está falando com vocês nesse exato momento aqui é quem está passando por muitos problemas. Vamos vir para cá. A gente viu aqui, quando Éfaso cresceram, cimentaram... 2. Queimar os hábitos tóxicos para alcançar a paz. Já lemos aqui, né? Na prática, para quem sente que a vida está a perder o sentido ou sofre com a falta de paz, não se pode construir um futuro saudável enquanto se alimenta os demônios do passado. O que é que precisa se queimar hoje? O perdão que se recusa a dar, as páginas da internet que sabe que os destroem,
o ressentimento que guarda no coração, a libertação emocional que exige decisões radicais. Opa, desculpa, a libertação emocional exige decisões radicais. Quem me aponte com os velhos hábitos que adoecem a alma e abrem espaço para que a palavra do Senhor prevaleça na sua vida. Quem me pontes com velhos hábitos para que você possa abrir o seu coração para Cristo. Eu poderia trazer alguns exemplos aqui, acho que a minha esposa também, mas é necessário nós entendermos que estamos em evolução. E aí, a cada ponto de evolução que a gente vai, Deus traz uma nova coisa que a gente não estava vendo. E ele fala, nossa, eu não estava vendo isso, senão eu teria mudado há 50 anos. E aí ele vai de novo, a gente evolui mais um pouquinho. Como a gente leu na carta de Gálatas também, que carta maravilhosa. Nós somos um bebezinho no Espírito Santo. E aí você vai evoluindo. Não é que você se batizou, recebeu o Espírito Santo, agora você virou uma pessoa sábia. Não é isso. Você vai evoluindo na busca. A carta de Gálatas nos fala isso. Tipo assim, a conversão, ela vai evoluindo. E a cada evolução, Deus traz algo novo. Deus traz uma mudança nova. Deus traz uma prosperidade nova que ainda você não está... Talvez você ainda não está pronto para ter algumas coisas. Então, é importante ter essa visão. Não é se batizar, o Espírito Santo veio e a partir de agora eu sou sábio. Não é isso. Quando a nossa cura incomoda o sistema do mundo. 3. A mensagem de Paulo sobre Jesus não era uma rebelião política. Era apenas libertação espiritual. Contudo, isso enfureceu Demétrio e os outros ourives. Por quê? Porque o fato das pessoas deixarem de comprar ídolos estava a dar-lhes prejuízo. A libertação das pessoas acabou com o negócio lucrativo da mentira. O tumulto gigante se gerou em Éfeso, não foi por razões teológicas, foi porque o evangelho afetou a economia corrupta daqueles homens. É muito verdade também. Tem coisas que, infelizmente, não vão acontecer porque tem pessoas que se beneficiam do errado. Tem pessoas que se beneficiam de algo que não é para acontecer. Infelizmente. Para debater como lidar com o momento em que a nossa decisão de mudar de vida, procurar a paz e impor limites saudáveis começa a incomodar. Como lidar com o momento em que a nossa decisão de mudar de vida, procurar a paz e impor limites saudáveis começa a incomodar nas pessoas que se beneficiariam da nossa dor ou fraqueza. E eu já vivi isso. Então, de novo, a minha mudança automaticamente faria com que eu não beneficiasse algumas pessoas. Então, de novo, né? Pessoas que não têm o Espírito Santo. Então, elas vão pensar nelas, no umbigo delas, no ego delas. O ego vai fazer com que você olhe só para o seu umbigo. Mas, peraí, esse Marcos novo aqui não me beneficia. Então, eu me viro contra ele. Então, eu gero confusão. É assim que funciona. Peraí. Na prática, se começou a aproximar-se de Deus e parece que as dificuldades e o isolamento aumentaram, não esmoreça. Quando decide ser curado da depressão, da submissão e relacionamentos tóxicos ou da ansiedade, o Demétrio da sua vida vai fazer um escândalo. Forte isso, hein? Pessoas que lucravam com os seus medos, as suas dependências ou a sua falta de autonomia vão fazer barulho e levantar tumultos contra si. Mantenha calma. A revolta deles é a prova que a sua libertação é real. Siga em frente e não ceda à pressão da multidão. Amém. Eu preciso terminar isso aqui, pegar essa gravação e enviar para uma pessoa, para escutar só essa parte final. Pessoas que lucravam com seus medos, as suas dependências ou a sua falta de autoestima vão fazer barulho e levantar tumultos contra si. Mantenha calma. A revolta deles é a prova que a sua libertação é real. Siga em frente e não ceda à pressão da multidão. Amém. Deixa eu voltar aqui, colocar esse para cá. Deixa eu só acho que ficou claro esse livro, né? Deixa eu ver aqui. A gente começou com Paulo indo para Éfeso. O ministério de Paulo ele fica 2 anos pregando numa escola, na escola de Tirano. A gente percebe aqui que a fé das pessoas, vendo ele fazer milagres extraordinários nessa época, era tão forte que somente com itens pessoais dele a fé se manifestava em curas,
e afastavam espíritos malignos. Mas a gente viu aqui também pessoas que queriam copiar Paulo, achando que falar em nome de Jesus Cristo era uma palavra mágica, e simplesmente viram os demônios se virarem contra elas. A gente viu o tumulto em Éfeso, porque Paulo estava agindo de uma forma tão forte que começou a incomodar a economia da cidade, ao ponto de pessoas usarem isso contra eles, para gerar essas confusões. Mas, no meio disso, uma das pessoas sensata percebeu que aquela confusão já estava grande demais e era algo simples, que na verdade nem incomodava a deusa Diana ou a cidade, conforme eles começaram a confusão. E aí, no entendimento, veio o perigo de usar Deus como uma fórmula mágica. Realmente, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, queimar os hábitos tóxicos para alcançar a paz, realmente tirar coisas do dia a dia que não tem a ver com o que Cristo quer para a gente, que não tem a ver com relacionamento com o Espírito Santo. E quando a nossa cura incomoda o sistema do mundo, quando você tomar essas decisões de usar Deus do jeito certo, como assim? Se aprofundar, ter um relacionamento com o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, chegar em Deus. Quando você começar aos poucos, porque o Espírito Santo vai te revelar aos poucos, mudar os seus hábitos, aí eu te falo, isso daqui poderia ser um ponto final aqui. Você vai incomodar o mundo. Simples. Se você começar a mudar os seus hábitos para seguir o que Cristo quer através do Espírito Santo, se você automaticamente começar a ter um relacionamento forte com o Espírito Santo, não é quando, você vai incomodar o mundo. E aí isso só mostra claramente que você precisa continuar firme, porque Deus, ele não deixa os dele perecer. Se você está passando por alguma prova, é porque tem algo acontecendo que você não está vendo. E porque Deus também está aproveitando para curar alguma coisa que ele precisa curar em você. Simples assim. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Parar de compartilhar. Opa, voltamos? Deixa eu ver aqui. Cadê a gente? Voltou? Não voltou, hein? Opa, voltou. Voltou e travou de novo. Espera aí. Voltou. Fechamos, como a gente fez agora no 16. Dona Fernanda vai fazer uma oração para a gente e a gente finaliza o 19. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um momento de aprendizado sobre a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que nós somos tocados, Pai, pela sua palavra, pela sua graça. Que o Senhor venha, Jesus, a fortalecer a nossa mente cada vez mais, venha forjar o nosso caráter, Pai, dia após dia, venha nos dar sabedoria, discernimento para tomar as decisões corretas, que o Senhor esteja na frente de tudo, Pai, livrando, Senhor, a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso trabalho, Senhor, que tudo que a gente vir a colocar a mão venha prosperar, venha transbordar, Pai, e que as pessoas possam ver Cristo, Senhor, através da nossa vida, Senhor. Nós somos testemunhas vivos, Pai, que o Senhor tem poder, que o Senhor é um rei que vive, o Senhor que é um rei eterno, e que o Senhor faz coisas impossíveis, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que em tudo, Senhor, nós devemos dar graça, Pai, pois o Senhor é um Senhor de boas obras, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu Pai. Regravamos o 15, o 16 e o 19, livro de Atos de ponta a ponta, do capítulo 1 até o capítulo 28. Um livro magnífico para se entender o começo dos apóstolos, o começo da igreja, narrado por Lucas, que tem um evangelho. Nós vamos chegar no evangelho dele daqui a pouco. Nós estamos agora nas cartas de Paulo, depois nós vamos para os evangelhos. É isso. Fechamos o livro de Atos, regravamos o 19. Beijo.